Você já sentiu que alguém estava te seguindo? Não a sensação vaga de ser observado, mas a certeza arrepiante de uma presença logo atrás, no seu ponto cego. Uma certeza que vem não da visão, mas da audição. Um som estranho, rítmico, que não pertence à sinfonia noturna da cidade. Um som que a sua lógica tenta desesperadamente explicar, como vento, um galho arrastando no chão, qualquer coisa, menos a verdade. A verdade é que toda cidade tem seus próprios fantasmas, e as metrópoles do Japão, com suas luzes de neon que rasgam a escuridão e suas sombras profundas em becos silenciosos, são um terreno fértil para os pesadelos mais duradouros. É nesse cenário de contrastes que vive uma das lendas urbanas mais aterrorizantes da Ásia. Uma história que por décadas tem esvaziado estações de trem e feito jovens apressarem o passo no caminho para casa. A história da Tek-Tek. Para entender a origem desse espectro, precisamos voltar no tempo, para uma noite fria de inverno em uma movimentada cidade japonesa. Diz a versão mais contada da lenda que a Tek-Tek já foi uma jovem estudante, talvez chamada Kashima Reiko, como tantas outras. Sua vida era uma corrida contra o relógio, preenchida por aulas, estudos e a pressão de um futuro incerto. Naquela noite específica, ela corria para pegar o último trem. O ar gelado cortava seu rosto, e a plataforma, antes cheia, começava a se esvaziar. Talvez ela tenha deixado um livro cair, ou talvez tenha se assustado com um grupo de garotos que a provocaram na plataforma, fazendo-a tropeçar e cair sobre os trilhos. O que se sabe é que no escuro e no frio do leito de pedras, com a perna talvez presa, ela viu as luzes ofuscantes do trem se aproximando. O som ensurdecedor da buzina foi a última coisa que ouviu. O impacto foi brutal, inimaginável. O trem passou. E o corpo da jovem foi partido ao meio, na altura da cintura. Uma morte horrível, solitária e violenta. Mas para ela, não foi o fim. Sua alma, envenenada por uma raiva e uma dor tão intensas, não conseguiu encontrar descanso. Recusando-se a aceitar seu destino, ela voltou. Não como uma alma penada, mas como um Onri, um espírito vingativo do folclore japonês, movido apenas pelo ódio. Ela se ergueu, ou melhor, o que restou dela. A metade de cima de seu corpo, impulsionada por uma força sobrenatural, começou a se mover de uma forma macabra, apoiando-se em suas mãos ou cotovelos, arrastando o torso mutilado pelo chão. E nesse movimento, seus ossos e unhas produziam um som seco, oco e repetitivo contra o concreto e o cascalho. Um som que se tornaria seu nome e seu aviso. Tek-tek, tic-tic. O mais assustador não é a sua aparência, mas como a Tek-tek escolhe suas vítimas. Ela não é um fantasma preso a um único local. Ela é uma caçadora. Relatos afirmam que ela assombra principalmente estações de trem, linhas de metrô e ruas mal iluminadas, sempre à noite, sempre procurando por presas fáceis, pessoas sozinhas. Imagine a cena: um estudante voltando para casa depois de uma longa noite de estudos. As ruas estão silenciosas. A cidade parece adormecida. Ele caminha, com os fones de ouvido talvez tocando uma música baixa, quando um som estranho fura a melodia. Ele para, tira os fones. Ouve de novo. Tek-tek. Parece distante, indistinto. Ele olha para trás, não vê nada. Deve ser lixo rolando com o vento, ele pensa, e continua a andar, um pouco mais rápido, mas o som não para. Pelo contrário, ele parece mais próximo. Teke, teke. Agora está mais claro metálico, como unhas longas arranhando o asfalto. O coração do estudante dispara. Ele não se atreve a olhar para trás de novo. A lógica se desfaz e o pânico ancestral toma conta. Ele começa a correr e o som atrás dele também acelera, frenético. TKE, TKE, TKE. É um som de perseguição, impossivelmente rápido. E quando ele finalmente tropeça e se vira,
Aterrorizado, ele a vê. A silhueta de um torso humano se movendo em sua direção a uma velocidade desumana, com uma foice ou um objeto cortante em uma das mãos. Geralmente, nesse ponto, já é tarde demais. Muitos estudantes japoneses, ao longo dos anos, afirmam ter ouvido histórias de amigos ou conhecidos que desapareceram misteriosamente após relatarem ter ouvido esse som inconfundível. A lenda se tornou tão poderosa que ganhou regras, como um jogo mortal. Em algumas versões, a Tec-Tec não ataca imediatamente. Ela surge de repente, talvez aparecendo na janela de um carro ou em um beco, e confronta sua vítima com uma pergunta assustadora: onde estão as minhas pernas? A resposta para essa pergunta define seu destino. Se você responder algo que ela considere errado, como não sei, ou entrar em pânico, ela o atacará e o cortará ao meio, criando uma nova criatura como ela. A lenda diz que a única resposta correta é na estação de trem de Meishin. Só então ela o deixará em paz, continuando sua busca. Há versões ainda mais aterrorizantes. Alguns dizem que a Tec-Tec pode invadir seus sonhos. Conhecer sua história já é o suficiente para abrir uma porta em sua mente. Ela pode te perseguir no mundo onírico. E se você não conseguir escapar, ela eventualmente te encontrará no mundo real. Essa característica da lenda é particularmente cruel, pois transforma o próprio conhecimento do mito em uma maldição, uma tática comum em lendas urbanas japonesas para garantir sua propagação através do medo. O simples ato de ouvir essa história já te torna uma vítima em potencial. Apesar de muitos considerarem tudo isso apenas uma história de terror, um kushi-sabishi, conto para assustar. Há quem acredite que a lenda tenha se originado de uma série de acidentes nos complexos sistemas de metrô do Japão, em um país com uma cultura de trabalho tão intensa e com problemas de saúde mental muitas vezes silenciados. As mortes nos trilhos são uma realidade trágica. O medo coletivo, a dor e a energia de tantas vidas interrompidas de forma violenta poderiam, na crença popular, ter dado forma a esse espírito vingativo, transformando dezenas de tragédias anônimas em um único mito coeso e aterrorizante. A Tec-Tec seria, então, a personificação do perigo e da tristeza que assombram as ferrovias. Hoje, a lenda da Tec-Tec é um pilar da cultura de horror japonesa. Ela está presente em mangás, animes, fóruns de internet como o 2channel e em diversos filmes de baixo orçamento que exploram sua história. Cada relato, cada adaptação mantém o mesmo clima de terror visceral. O som metálico se aproximando. A visão de um corpo horrivelmente mutilado se movendo de forma antinatural. E o medo crescente de quem ousa andar sozinho no silêncio da noite. Ela se tornou um aviso, um lembrete sombrio de que os espaços urbanos mais familiares podem esconder os piores pesadelos. E talvez seja isso que torne a história ainda mais perturbadora. Afinal, a Tec-Tec existe de fato, ou ela é apenas a manifestação do nosso medo mais profundo? O medo do inexplicável, da violência súbita e da dor que se recusa a ser esquecida. Quando você escuta um som estranho atrás de você, na solidão de uma rua escura, talvez nunca saiba se é apenas o vento, um animal, ou se é ela se aproximando, arrastando sua tragédia e procurando alguém para dividi-la. Então, da próxima vez que você caminhar sozinho à noite, preste atenção aos seus passos. Escute o chão à sua volta. Se ouvir um som seco, arrastado e rítmico, tec-tec, tec-tec, corra, talvez já seja tarde demais. Se essa história mexeu com o seu medo de andar sozinho, deixe seu like para nos ajudar a continuar explorando esses mistérios. Inscreva-se no Cripta Brasil e ative o sininho. E agora, queremos saber de você, qual é a lenda urbana da sua cidade que mais te causa arrepios? Compartilhe
nos comentários. E se tiver coragem, compartilhe este vídeo com alguém que vai voltar para casa tarde hoje à noite. Até a próxima.